E agora o Trump ameaçou a Rússia com novas sanções e tarifas. Ô Lucas, você põe muita fé nessa briga ou é briga de compadre já combinada antes nos bastidores, para depois fingir que estão brigando? É ameaça para valer ou não? Olha, Capês, é uma questão muito complexa de ser analisada, pegando exatamente o que o Paulo Loyola acabou de trazer. Grandes setores da imprensa norte-americana, da própria sociedade civil, têm criticado esta postura benevolente de Donald Trump perante o autocrata russo, o presidente Vladimir Putin, que em outros governos, sejam eles republicanos, sejam eles democratas, já passou por uma série de críticas e neste momento em que acontecem as negociações para a Ucrânia, tudo parece que Trump facilita a vida dos russos. Nós sabemos que militarmente os russos ganharam esta guerra, mas quando se trata de uma negociação, principalmente na exploração e extração de recursos naturais, tratando-se de um aliado histórico como a Europa Ocidental, os Estados Unidos tomariam uma postura um pouco mais pragmática, mais neutra, algo que não tem se mostrado. Exatamente por isso, e após um massivo ataque que aconteceu durante esta última madrugada na infraestrutura energética da Ucrânia, Donald Trump disse que enquanto um acordo de paz não for assinado entre os dois países, ele cogita a possibilidade de aplicar tarifas e também mais sanções a indivíduos russos e à Rússia em si como um país, demonstrando que também exerce algum tipo de pressão econômica ao governo de Moscou para obrigá-los a negociar. Nós sabemos que isso pode, de fato, acontecer, assim como o governo Biden, os governos europeus aplicaram as sanções desde o começo de 2022, mas também pode ser uma jogada para tentar fazer com que esses críticos que apontem essa ligação entre Putin e Trump abaixem um pouco as suas críticas neste momento. O fato é que nos bastidores várias conversas já acontecem, seja entre as delegações americanas, seja entre as delegações russas, para, de fato, conseguir resolucionar as questões ucranianas com uma divisão territorial na qual a Ucrânia, que ficar sob o controle de Zelensky, o controle da República da Ucrânia, será economicamente dependente dos Estados Unidos através deste acordo de terras raras que vai extrair, alguns calculam, mais de 500 bilhões de dólares. Estamos falando de trilhões de reais, o que poderia também ser uma situação complexa de dependência ao longo prazo dos ucranianos, que de fato não seria uma nação mais tão independente quanto sonhavam ser. Tudo isso ainda precisa ser concretizado. Obviamente que Donald Trump utiliza as redes sociais, as entrevistas como uma pessoa muito competente nas mídias para passar a sua mensagem e nada foi assinado. Portanto, nós ficaremos de olho vendo se a Rússia será de fato sancionada, se ele mudará um pouco o tom, será mais crítico ao governo de Moscou ou se tudo isso apenas foi uma tentativa de desviar a atenção enquanto as negociações acontecem nos bastidores. Muito bem. Vamos voltar aqui. Você está onde, ô Luca? Tá à noite aí? Você está em Munique, 8 horas da noite? Está noite. Escuro aqui assim? na Europa já está noite, sim. Já. Daqui a pouco já começa, com a primavera, começa já a ficar a noite um pouco mais tarde. Muito bem. Bom, João Belucci, olha, primeiro, mandar um abraço aqui, o Vicente está correspondendo conosco, um abração para você, Vicente, também um abraço ao Beto, quero ver se você é maluco mesmo, quando a gente estiver perto. E agora perguntar para você, meu querido amigo João Belucci. João, o Trump, veja bem, o Putin resistiu à exclusão da Rússia do sistema SWIFT, a destruição do gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que levava gás e óleo para a Alemanha e para toda a Europa. Resistiu às maiores sanções econômicas que um país poderia suportar. E mesmo assim a Rússia está mantendo um crescimento econômico, embora com alta inflacionária. Na sua opinião, esse tipo de ameaça feita pelo Trump pode ser que seja uma ameaça para valer ou pode ser simplesmente uma estratégia para o Trump mostrar que ele não está tão assim, como é que eles dizem que é o puppet do bonequinho do Putin? Qual a sua opinião? Veja, Capês, o principal ponto com relação ao Trump é que ele pressionou a Europa, pode-se questionar os métodos, a forma, enfim, mas o conteúdo era no sentido: a guerra acontece no quintal de vocês há 3 anos, vocês estão meio que esperando que os Estados Unidos resolvam. E essa aproximação dele com o Putin é no sentido de que são as duas potências, né, nucleares, militares, enfim, e ele já pegou a situação em andamento. É importante lembrar, ele já pegou essa situação em andamento. Ele não
foi causada essencialmente durante os governos Biden, Obama, que também encontraram o Putin e ninguém falou, né, não tiveram críticas tão severas nesse sentido. O Trump ele tem muito esse estilo dessa verborragia, né, nessa questão de negociação. Muita gente acaba confundindo a política econômica dele com liberalismo, não é mais uma questão de protecionismo dos Estados Unidos. Na própria questão das tarifas, o que ele fala é igualar as tarifas de produtos de outros países que são tributados nos Estados Unidos, ele quer equiparar, não é aumentar a tarifa a esmo. E com relação ao Geraldo Alckmin, me parece a pessoa certa para ser escalada para ir lá defender, né? Os outros players, vamos colocar assim, do estamento lulista, tem uma visão muitas vezes anti-americana, usam aquela expressão estadunidense para se referir aos Estados Unidos, tem muito mais simpatia pela China, podemos colocar assim. Só que esperamos que nessa ida do Geraldo Alckmin, que eles não lembrem da presença do Geraldo Alckmin na posse do presidente ditador do Irã, que ele esteve lá, né, ali na frente, estava até o líder na época do Hamas, que depois foi assassinado. Esperamos que esse assunto não chegue ao conhecimento dos americanos. Meu querido Rodolfo Maris, você ainda não falou e a gente quer te ouvir. Rapidamente, meus colegas já disseram tudo aqui que praticamente está sobre essa pauta, mas vale lembrar, Capês, que o Donald Trump, sobre o Brasil, tá? Não vou nem me atentar à Rússia, porque eu não acredito nessa taxação da Rússia. É mais para uma população, para o inglês ver mesmo e tentar entender o relacionamento entre Trump e o presidente da Rússia. Mas sobre o Brasil, essa taxação, ela tende a não acontecer. Por que eu falo isso? Porque lá em 2019 já aconteceu uma taxação semelhante, tá? E nós tivemos um grande articulador ali do governo Bolsonaro que foi lá, conversou com o Trump e criou as cotas. Quem é que não lembra das cotas? Havendo dessa forma assim um recuo do Donald Trump. As nossas indústrias aqui, sobretudo o aço, dependem do carvão que é comprado nos Estados Unidos. A gente compra cerca de 1 bilhão em carvão dos Estados Unidos. Ou seja, se essa taxação permanecer, nós não iremos comprar o carvão porque a nossa aqui também vai diminuir. A nossa produção tende a diminuir. E o aço que é importado para lá não é uma matéria-prima, ele não é acabado, é um produto semi-acabado, que precisa precisa de uma movimentação dos Estados Unidos para que esse produto chegue ali na sua reta final ou o produto seja acabado. Isso movimenta também o comércio americano. O Donald Trump ele está falando agora porque estava na cartilha dele tudo isso. Ele pretende fazer isso, né? Como grande líder americano, ele pretende colocar tudo que estava na cartilha. Mas também, quando o índice de emprego começar a aumentar, o índice de desemprego começará a aumentar nos Estados Unidos, ele tende a recuar, porque vai mexer com a economia americana.